Hora do Blush. Oferecimento O Boticário. Neste Dia do Homem, impulsione suas conquistas com Quasa. Norte Shopping. Vem viver aqui. E Dr. Veite Produtos. Criada por dentistas. Aprovada pelo Planeta. Hora do Blush. Hora do Blush. Hora do Blush. A partir de agora, Juliana Nasciuti deixa mais leve a sua relação com o engarrafamento. Hora do Blush. Aqui, na Sul América Paradiso. Alô, oi! Muito boa tarde, minha gente! Agora é 5h03, está começando mais um programa Hora do Blush nesta quinta-feira, que é dia de Papo Saúde. E hoje eu vou conversar com a doutora Viviane Monteiro, que é ginecologista, obstetra e membro da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro. Bom, a doutora Viviane está presa no trânsito, né? Você, ouvinte, com certeza entende isso, mas daqui a pouquinho ela está chegando. Então, enquanto isso, nós vamos falar sobre gravidez de risco, sobre parto prematuro, então você pode já mandar sua pergunta para paposaude@sulamericaparadiso.com.br, que tem muita conversa ainda por aí. Enquanto isso, deixa eu te falar também da promoção de hoje, dessa primeira hora. Agora nós temos um par de convites para o musical O Gato de Botas, que está em cartaz no Imperator, Centro Cultural João Nogueira, lá no Meier. Então você pode ligar para 2105-1010 ou mandar e-mail para participe@sulamericaparadiso.com.br. Eu te deixo agora com música, daqui a pouquinho eu volto. Hora do Blush. Estamos de volta e hoje eu converso aqui no Papo Saúde com a doutora Viviane Monteiro, que é ginecologista, obstetra e membro da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro. Papo Saúde. Bom, primeiramente, boa tarde, né, doutora Viviane? Tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui no programa. Também ouço bastante a Hora do Blush. Que bom, que bom. Bom, vamos falar então de gravidez de risco, né? Quando uma gravidez é considerada de risco? Bem, a gravidez ela é considerada de risco muitas vezes quando a paciente ela já tem uma patologia diagnosticada previamente, como por exemplo uma hipertensão crônica, o diabetes, alguma doença hematológica, enfim, qualquer patologia crônica pré-existente, por si só vai definir essa paciente como grupo de risco. Mas durante a gravidez, mesmo uma paciente que ela previamente seria considerada como baixo risco, ela pode desenvolver alguma patologia e aí sim ela é incluída nesse grupo de risco. E se ela fizer um planejamento dessa gravidez, ela pode evitar esse risco? Em todos os sentidos. Exatamente porque esse planejamento, ele pode fazer diagnóstico de patologias, obviamente que elas não saberia antes, pode controlar patologias pré-existentes e analisar outros fatores, como passado obstétrico, avaliar a idade da paciente, fazer na realidade diagnósticos, sorologias que são importantes. Muitas vezes a paciente não sabe que tem, por exemplo, uma toxoplasmose. Então isso é muito importante saber previamente, né? Se puder planejar isso, é super bem-vindo. E aqui, já que você tocou nessa questão da idade, né? Hoje em dia as mulheres estão postergando a gravidez cada vez mais, né? É uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Mas também é uma realidade que muitas mulheres conseguem engravidar sem problema nenhum, né? Aos 38, 40. Com certeza. Mas é mais difícil, né? É mais difícil, né? Na realidade, a paciente ela tem que ter ciência, né? De que durante o melhor período reprodutivo da mulher vai dos 20 aos 30 anos. Mas até os 35 ela ainda tem uma boa capacidade reprodutiva. Depois dos 35 anos, essa capacidade reprodutiva ela cai fisiologicamente. Até os 40, ela ainda tem uma capacidade reprodutiva considerada boa, não tão boa quanto antes, e depois dos 40 anos a coisa já complica mais um pouquinho em relação a essa chance maior de engravidar espontaneamente. Mas não é impossível, obviamente. Mas tem alguma coisa que ela possa fazer, ou que as mulheres possam fazer, para conseguir prolongar isso? Por exemplo,
vamos falar assim no meu caso, tenho 36 anos, não tenho filhos ainda, né? Não estou pensando em ter agora, num futuro muito próximo. É possível eu tomar cuidados para que eu possa chegar aos 40 de uma maneira saudável para tentar ter um filho espontaneamente? Olha, é muito importante saber, levar uma vida saudável é super importante. Então, se não tem obesidade, hipertensão, qualquer patologia prévia que possa somar mais um fator de risco à idade, obviamente isso é uma coisa boa. Então, ter um hábito de vida adequado, fazer um controle com o ginecologista pelo menos uma vez ao ano e mantendo isso, né, dentro do parâmetro de normalidade, realmente só vai ter o fator idade, mas não outro fator que possa ser somado a isso, piorando o prognóstico. É, porque a mulher já nasce com todos os óvulos, né? Já, mais ou menos isso, Então existe essa capacidade reprodutiva e infelizmente a gente tem prazo de validade nesse sentido. Mas não que vai ser alguma coisa que vá dizer que ela não possa engravidar de forma alguma, né? Mas a capacidade reprodutiva, ela acaba caindo um pouquinho mesmo com o passar do tempo. Por isso que até em relação à idade, a paciente ela pode ser considerada como alto risco. Alto risco não só para algumas patologias, engravidando que ela pode ter uma predisposição a mais em desenvolver, como pré-eclâmpsia, por exemplo, e também algumas outras coisas, como, por exemplo, a questão de cromossomopatias, doenças genéticas ligadas ao cromossomo, como síndrome de Down, por exemplo. Muito bem. Bom, daqui a pouco eu continuo conversando mais com a doutora Viviane Monteiro. Agora, se você quiser mandar uma pergunta para ela, você pode escrever para paposaude@sulamericaparadiso.com.br, que daqui a pouco a gente volta. Hora do Blush. Estamos de volta, hoje é dia de Papo Saúde e tem promoção também, ó. Ainda dá tempo de você participar. Eu tenho um par de convites para o espetáculo musical O Gato de Botas, que está em cartaz no Imperator. E para participar é só ligar para 2105-1010 ou mandar e-mail para participe@sulamericaparadiso.com.br. Papo Saúde. Bom, eu continuo agora conversando com a doutora Viviane Monteiro, que é ginecologista e obstetra, e eu gostaria de começar com uma pergunta de uma ouvinte, da Verônica Falcão. Ela diz o seguinte, que é toda complicada nessas questões ginecológicas, tem 32 anos, sem filhos, e não pretende ter por enquanto. Ela programa ter filhos com mais ou menos 37 anos. Ela diz que usou anticoncepcional por 11 anos ininterruptada. 11 anos ininterruptos e parou agora e usa preservativo. Ela diz que tem sangramento, mesmo sem estar menstruada, e está acompanhando um quadro de NIC, que você vai explicar pra gente o que é. E ela quer saber se 37 anos é muito tarde, no caso dela. Bem, em relação à idade, né, acima dos 35 anos, diminui essa capacidade reprodutiva e também aumenta a chance de uma gestação de alto risco por outros fatores, como patologias, como hipertensão, enfim, e o próprio risco de cromossomopatia. Porém, 37 anos ainda é uma boa idade e que, apesar disso se reduzir, né, sendo após 35, ainda é um período bom, ainda é um período legal. Porém, não só o fator idade, ele deve ser levado em consideração. Então, se existe algum outro fator que possa prejudicar essa gestação planejada, como miomatose, alguma alteração de colo uterino, que é esse NIC, né, enfim, que teoricamente ele por si só não vai alterar, mas os miomas, dependendo da localização onde eles estejam, porque ela citou isso também, que acabaram de aparecer 2 miomas. Pois é, os miomas talvez sejam mais preocupantes, depende da localização ou mesmo do tamanho desse mioma. Isso sim, também, somado à questão idade, pode acabar prejudicando. Então não é só o fator idade, mas também se existe algum outro fator associado que possa atrapalhar um pouquinho. Então, no caso dela, ela deveria perguntar ao ginecologista dela. Com certeza. Se realmente seria interessante ela antecipar um pouquinho. Com certeza, mas levando sempre em consideração que, apesar de ter uma boa capacidade ainda aos 37, ela já será incluída como um grupo de risco, porque ela vai ter mais de 35 anos de idade. Bom, vamos falar então da questão do estresse, né? Porque hoje em dia nós mulheres acumulamos várias funções, a gente, né, trabalha, muitas mulheres trabalham 10, 12 horas por dia, e isso interfere também, isso pode ocasionar uma gestação de risco, não é? Com certeza, o fator estresse, ele é um fator que pode influenciar de várias formas. Então pode levar uma questão de diminuição, por exemplo, de aporte sanguíneo para o neném, se for um fator estresse exacerbado, que possa levar a picos hipertensivos, até desenvolvimento de hipertensão mesmo durante a gravidez, isso pode comprometer o bebê sim.
Fora isso, o fator estresse, ele também aumenta a chance de parto prematuro, de contração, dilatação do colo, sangramento, enfim, intercorrências que possam acontecer e podem, na realidade, ser evitadas. A gravidez, ela não é uma doença, então a paciente, ela deve manter a mesma rotina, mas se for uma rotina muito estressante, deve dar uma reduzida, deve dar uma maneirada, então não seria nem 8 nem 80, seria o meio termo, viver normalmente, mas sem muito estresse, evitando um parto prematuro, uma hipertensão, algo que possa comprometer efetivamente o bebê. Dá uma desacelerada, né? Com certeza. A gente dá uma merece desacelerada também. E as pessoas ao redor também têm que entender isso, né? Tem que entender. Então é bom falar com todo mundo do trabalho para não torcer o nariz, porque é importante, a grávida pode trabalhar, mas logicamente com moderação. Tentar descansar, se alimentar a cada 3 horas, beber bastante líquido, tentar não brigar com ninguém. A grávida é normal, ela chora mais um pouquinho, fica mais estressada, então tem que ter uma tolerância maior mesmo. Bom, daqui a pouco a gente continua batendo esse papo, então não saia daí que a gente volta já já. Hora do Blush. Muito bem, estamos de volta. Eu já tenho o resultado da nossa primeira promoção de hoje. Quem ganhou um par de convites para o espetáculo musical O Gato de Botas foi o Rafael Antac. Parabéns, Rafael. Nossa equipe de promoção vai entrar em contato com você. E a partir de agora, nós temos a nossa segunda promoção, que é um par de convites para a peça Tudo Que Eu Queria Te Dizer, no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Então, a partir de agora, você já pode começar a ligar para 2105-1010 ou mandar e-mail para participe@sulamericaparadiso.com.br. Papo Saúde. Bom, doutora Viviane, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, da Gleice Martingil. Ela diz o seguinte, que ela é casada com uma mulher e elas pensam em ter um filho. Já pensaram em inseminação artificial, mas ela queria saber se é possível usar o óvulo das duas para esse processo ou se só é permitido um óvulo de uma das duas. Não, é possível usar o óvulo das duas, e nesse caso o mais comum é usar o esperma doado. Agora, o mais importante é saber a idade de quem, né, de quem pertence esse óvulo. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, se for uma mulher, né, com mais de 35, mais de 40 anos, esse óvulo, ele vai, na realidade, levar uma chance maior de cromossomopatia, de doença genética ligada ao cromossomo, como síndrome de Down. Então é importante não só avaliar a questão se pode ou não pode, mas acima de tudo a idade, quem vai gerar, quais são as condições da geradora também, mas em termos se pode ou não pode, pode sim, não tem problema nenhum se tudo estiver ok. Bom, tem uma outra pergunta aqui também, da Kátia, da Vitor da Costa, que ela, da Rocha, que diz o seguinte: tenho 41 anos e há 2 tive um aborto espontâneo. Há 1 ano fiz uma cirurgia de endometriose, segundo exames de ultra seriada. Tenho ovulação normal e ela diz que não tem dinheiro para fazer inseminação artificial, mas tem plano de saúde e quer muito engravidar. Ela quer saber o que ela faz. Bem, existem várias questões aí. Ela tem mais de 40 anos, então a chance de gravidez, tá no grupo de risco, né? Ela já está no grupo de risco, a capacidade reprodutiva ela já caiu, né? Mas obviamente ela pode engravidar. Outro fator que está somado a isso é a endometriose, que pode atrapalhar, pode gerar aderência, ela pode não ter essas trompas pérvias, né? Já que a capacidade ovulatória, já que ela faz o controle, está ok, isso já por si só é um bom sinal. Mas a endometriose também por si só, ela pode atrapalhar todo esse processo, tá? Então, é interessante, já que ela tem, né, seguro, enfim, dependendo do hospital, ela também tem acesso a isso, na rede pública, avaliar isso também, se a cavidade está ok, se as trompas estão pérvias. Então, como que está esse trajeto, não só se ela está ovulando ou não, mas se o trajeto, a chegada do espermatozoide até esse óvulo está ok, tá? Mas, independente de tudo, valeria a pena ela fazer essa investigação. E mesmo para paciente que tem indicação, né, de uma técnica de reprodução assistida, inseminação, fertilização, ela também pode ter acesso através de programas de custo diminuído, com comprovação de renda, como o programa Acesso, ela pode, né, ter viabilizado o mesmo tratamento com custo menor. É possível sim, em clínicas sérias, isso é totalmente viável. Valeria a pena, de repente, ela procurar uma orientação em relação a isso.
Muito bem. Qual é o tempo normal, assim, de gestação? Voltando à questão da gravidez, né? Uma grávida normal, são quantas semanas? Olha, a gravidez, ela pode ser levada até 42 semanas, tá? Quando a gente fala em meses, os 9 meses são 40 semanas. O bebê está pronto para nascer entre 37 e 42 semanas, né? Antes de 37 semanas é considerado, então, o parto pré-termo, parto prematuro. Obviamente que a prematuridade, ela varia, ela pode ser uma prematuridade extrema ou não, uma prematuridade leve, né? Mas o bebê está pronto para nascer desde 37 semanas, os 9 meses completos são 40 semanas e o bebê pode esperar até as 42 semanas se tudo estiver ok. Então, no próximo bloco vamos falar então de partos prematuros, ok? Com certeza. Até daqui a pouquinho então, não sai daí. Hora do Blush. Estamos de volta e ainda dá tempo de você participar da segunda promoção de hoje, que é um par de convites para a peça Tudo Que Eu Queria Te Dizer no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Então você pode ligar para 2105-1010 ou mandar e-mail para participe@sulamericaparadiso.com.br. Papo Saúde. Eu continuo conversando com a doutora Viviane Monteiro, que é ginecologista e obstetra, e a minha pergunta é a seguinte: sou uma grávida de risco, posso ter parto normal? Olha, isso é uma questão que depende qual é o risco dessa paciente. Então, não necessariamente o fato dela ser uma paciente de risco, necessariamente será uma cesariana. Depende do risco. Alguns riscos, por si só, não contraindicam o parto normal, de forma alguma. Da mesma forma, uma paciente que ela é de baixo risco, ela pode necessitar de uma cesariana por algum motivo, ou evoluir com parto normal tranquilamente. Então, depende de que fatores associados, ou que risco é esse. Por exemplo, uma paciente só, como fator de risco, a idade materna avançada, tendo tudo bem, transcorrendo tudo bem durante o pré-natal, não havendo nenhuma outra contraindicação, ela teoricamente não tem por que não evoluir com parto normal. Então tem que avaliar acima de tudo qual o risco e quais são as condições no final da gravidez. Falando então de partos prematuros, né? Quando você falou que o tempo normal de uma gestação é de 37 semanas o bebê já está pronto. Então, Isso. antes disso, seria um parto prematuro. Certo. Então, Quais prematuro, são os riscos? os riscos de prematuridade, eles são inerentes, né, a qualquer mulher. Então, ela pode entrar em trabalho de parto efetivamente, existe a chance de infecções, algumas patologias associadas. Então, dependendo, por exemplo, se é uma paciente hipertensa, prévia, ou que desenvolve hipertensão na gravidez, se ela, por acaso, evolui com o aumento dos níveis tensionais, se eles não são controlados, ou então a avaliação fetal também detecta alguma alteração, pode indicar um parto prematuro por uma necessidade, sempre avaliando qual a necessidade do bebê, se é melhor ele ficar dentro da barriga ou fora da barriga. Então sempre tem que colocar isso na balança, mas existem N motivos para a prematuridade. Mas o bebê que nasce prematuro, hoje em dia já não é uma questão assim tão grave, não é? Olha, depende da idade gestacional e do peso estimado. Acima de tudo, por que ele foi prematuro? Então, foi uma hipertensão materna, foi uma infecção. Geralmente, infecções, elas têm um prognóstico pior desse bebê prematuro no pós-natal. Hipertensão, muitas vezes o bebê ele tem um crescimento restrito, ele é menorzinho, mas muitas vezes ele tem a parte pulmonar melhor. Então, depende também se esse parto prematuro foi um parto programado ou se ele aconteceu subitamente. Porque a programação, inclusive, de um parto prematuro com corticoterapia para acelerar a maturação pulmonar fetal, programar de acordo com a necessidade de antibióticos, enfim, isso é algo que também melhora o prognóstico pós-natal. Então, acima de tudo, o prognóstico depende do motivo da prematuridade e se houve preparo para isso. Fora isso, a idade gestacional ela interfere bastante, assim como o peso fetal. Um prematuro extremo, ele vai ter menos de 28 semanas, né? A estatística, ela começa a mudar mesmo a partir de 28 semanas. Um feto com mais de 32 semanas, ele muda completamente a taxa de sobrevida, a chance menor de complicações, e o feto prematuro tardio, que é aquele entre 34 e 37 semanas, geralmente estes evoluem muito bem. Teoricamente, eles não precisam de corticoide e muitas vezes eles podem até nem necessitar de UTI neonatal. E aí, uma vez que esse neném nasceu prematuro,
quais são as consequências para a vida adulta desse ser? Olha, depende do motivo pelo qual ele nasceu prematuro. Então, situações de infecção em que ele curse com um prognóstico ruim no pós-natal, um comprometimento pulmonar, intestinal, cerebral, enfim. É importante avaliar o porquê. Mas se for um prematuro, que não é um prematuro extremo, e ele consiga evoluir muito bem, não necessite de intervenções grandes durante o período de UTI neonatal, se for necessário, geralmente o prognóstico é muito bom. Estatisticamente, um bebê com mais de 32 semanas, tendo um bom preparo, enfim, ele evolui com uma vida absolutamente normal, sem nenhum tipo de problema. Mas, acima de tudo, depende do motivo pelo qual esse bebê nasceu prematuro. Isso interfere drasticamente e, obviamente, o suporte que esse bebê recebeu no pós-natal. O local, se teve um atendimento adequado neonatal. Muito bem, daqui a pouco a gente conversa mais com a doutora Viviane. Você pode mandar sua pergunta para paposaude@sulαμericaparadiso.com.br. Daqui a pouco a gente está de volta. Hora do Blush. Estamos de volta e eu já tenho o resultado da segunda promoção de hoje, que foi um par de convites para a peça Tudo Que Eu Queria Te Dizer, no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea. Quem ganhou foi o Marcelo da Cruz. Parabéns, Marcelo. Nossa equipe de promoção vai entrar em contato com você. Papo Saúde. Doutora Viviane Monteiro, temos aqui uma última pergunta que eu achei bem curiosa. Da Lilian. Ela diz que tem 43 anos e uma vida sexual ativa desde os 18, mas algo estranho está acontecendo. Ela disse que estava tendo uma relação sexual com o namorado e já na terceira vez que ela teve orgasmo, ela sentiu uma dor de cabeça alucinante. Ela atribuiu o fato à intensidade, ao momento, mas no dia seguinte ela teve uma relação mais amena, foi a mesma coisa, e 3 dias depois a mesma coisa. E ela quer saber se isso é normal. Isso pode acontecer. Na realidade, o orgasmo, ele promove uma vasodilatação intensa, liberação, de endorfinas, enfim. E existe a chamada cefaleia orgástica, que pode acontecer não só, obviamente, numa relação mais vigorosa, digamos assim, mas se ela tem orgasmo numa relação mais branda, isso também pode acontecer. Isso não é um problema, apesar de ser chata, é uma coisa já documentada, que se ela quisesse permanecer, ela pode, inclusive, procurar um neurologista para orientação em relação a isso. Mas não é uma patologia. Deve excluir também, se por acaso ela tem hipertensão, algum outro dado, que aí sim merece uma atenção maior. Mas isso pode acontecer em qualquer momento da vida, porque se ela nunca constatou isso até hoje, até os 41 anos, de repente, isso pode surgir de uma hora para outra? Pode acontecer tanto no homem quanto na mulher, e pode acontecer eventualmente, não em toda relação. A partir de agora, toda relação ela vai ter. Isso pode acontecer eventualmente em uma relação e outra não. Isso realmente pode acontecer. Ela pode nunca ter tido e passar até agora também. Voltando às grávidas, como é que fica a questão da libido? Olha, diante das mudanças hormonais que acontecem fisiologicamente na gravidez, é normal haver uma mudança do libido. Ou o libido ele fica mais exacerbado, mas mais comumente existe uma inibição do libido. Também existe a correlação se por acaso a paciente está mais enjoada, se ela, como acontece no primeiro trimestre, ou se ela está desconfortável com a barriga. Existem outros fatores que influenciam. E muitas vezes o marido às vezes fica com medo, não quer ter relação, até o proibido fica mais, apetitoso, digamos assim. A paciente vai correr atrás do marido. Então o libido ele pode ficar exacerbado ou diminuído durante a gravidez, sim. Mas aquela questão de se estou grávida de menino, o libido aumenta e de menina diminui, isso é mito, né? Isso é mito, igual azia, sinal de cabelo do neném. Então isso é um mito, não tem problema nenhum. E durante o pré-natal, ela deve sempre ser informada com o médico ginecologista ou pré-natalista. Se não houver nenhuma contraindicação, na grande maioria das vezes não há, ela pode ter uma vida sexual absolutamente normal, ativa até o final da gravidez. Até o final da gravidez, então não tem problema nenhum, Não tem problema nenhum. Se tudo estiver bem, não houver uma contraindicação, ela pode ter relação sexual até o final da gravidez, até o dia do parto. Muito bem, olha, doutora Viviane, muito obrigada pela sua presença aqui. Super obrigada, foi um prazer, adorei participar. Não, acho que foi super esclarecedora, foi ótimo. Você tem algum site, telefone que você queira dar? Tenho o telefone do consultório, é o 2511-4478. Quem quiser entrar em contato, pode ligar para lá. Muito bem, muito obrigada.
Um abraço, tchau, tchau, grande beijo. Um beijo, tchau. É isso, minha gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem Fê Cortez com dicas pra você de lazer, o que fazer nessa cidade maravilhosa e também nos arredores. Então não perca, amanhã eu te espero às 5 da tarde. Um grande beijo e até lá. Hora do Blush. Oferecimento O Boticário. Neste Dia do Homem, impulsione suas conquistas com Quasa. Norte Shopping. Vem viver aqui. E Dr. Veide Produtos. Criada por dentistas. Aprovada pelo Planeta.